Muito obrigada, coronel. Nosso companheiro Cândido vai lhe dar um certificado, mas antes, eu tenho certeza que tem inúmeras pessoas que gostariam de fazer perguntas. Podemos fazer? Vamos lá, então. Vamos levantando os braços aí, tá? Pra gente... Boa noite. Eu gostaria de saber se, na sua opinião, tudo que você demonstrou, explicou muito bem, se você acha que na América Latina, em todas as Américas, na Europa, na África e nos outros lugares, ocorrem coisas semelhantes ou coisas diferentes no contexto que você colocou. Qual é a sua opinião? Ótima pergunta. Pode rasgar aquela. Porque eu tinha deixado a minha esposa com as 4 perguntas, se ninguém fizesse, já combinado comigo. Essa pode sair. Bom, existe em vários lugares do mundo a mesma coisa. O crime, como dizia Paulo de Molina, fenômeno social e comunitário, dependendo da sociedade, nós vamos ter algumas tendências criminosas mais acentuadas. Por exemplo, furto e roubo tem em qualquer lugar do mundo. Furto e roubo de energia tem em alguns lugares. Não tem em todos os lugares, né? A gente vai entrar ali em Paris, o centro de Paris está lá. Cuidado com o batedor de carteira. Porque tem em qualquer lugar do mundo. Mas, quando a gente vai em diversos lugares, na Europa, ou mesmo nos Estados Unidos, etc., ninguém vê um policial de fuzil patrulhando a área urbana. Por quê? Porque são delitos diferentes. São a violência diferente. A menos que tenha uma questão de terrorismo. A menos que tenha terrorismo. Por exemplo, Tavares. Então, a gente tem características diferentes de emprego da violência para o crime. O crime ele vai existir. Mas nós temos em alguns lugares, aí, principalmente na América Sul, Central, nós temos muitas características. E nos Estados Unidos, em alguns lugares. Alguns lugares também tem. A tendência disso acontecer, isso é fruto da não atenção das políticas públicas para o espaço. Né? Não atenção das políticas públicas para o espaço. Quando a gente pensa no Brasil do passado, no Brasil colônia, etc. Tal, nós tínhamos os espaços dominados pelos donos da terra. Né? Então nós tínhamos... Né? Quem nunca estudou política do coronelismo, que eram os coronéis, então ali eles praticavam o quê? Eles tinham o seu pequeno Estado, as suas características. Dominavam. Até que o ordenamento foi trazendo normas, leis de cunho geral para que fosse seguida por todos. Mas, em alguns espaços, quanto mais abandonado o espaço, nós percebemos que quem domina é que dita a norma, que vai dizer o que vai acontecer. Temos em alguns lugares sim. Outra pergunta? Coronel Biratã, parabéns pela sua exposição aí, completa, excelente, de um insider, né, que comandou a PM. Eu queria dividir minha pergunta em 2 facetas rápidas. A primeira, os impactos deletérios que o senhor naturalmente conhece melhor que todos nós, daquela decisão da Suprema Corte Brasileira de impedir ou restringir, de certa forma, operações policiais em comunidades, inclusive sobrevoo de helicóptero, etc., que é muito efetivo, e qual é a tênue linha entre o que hoje um PCC e um Comando Vermelho representam com o terrorismo que agora o governo federal evitou de reconhecer, e com isso a gente perde verba, apoio americano, por exemplo, equipamento, homens e um combate mais generalizado em que a internet é um meio de propagação do crime? Excelente. Vou começar pela segunda, porque a segunda vai justificar a primeira. A PCC foi a primeira grande facção extremamente organizada. Se a gente percebe, quando a gente vê assim, a gente tem a sensação de que o Rio de Janeiro é mais perigoso que São Paulo. A gente não tem a sensação? A gente não tem esses confrontos em São Paulo. Por quê? Porque a polícia lá é melhor, não é por isso? Não é por isso. É porque só tem uma facção lá. Então não tem briga de facção. Né? Mas quando tem uma revolta em um presídio aqui, não tem como em São Paulo, que acontece em todos os presídios ao mesmo tempo. Se tiver um problema no presídio, acontece em todos os presídios e no sistema socioeducativo também, porque todos atendem ao comando do PCC. E aí o PCC ele começou justamente utilizando essa organização e
avançando na questão da corrupção. Como avançar? O PCC virou uma escola, ele tinha formação, não uma escola, ele colocava do verbo, continua colocando, né? Preparando pessoas para ingressarem em atividades públicas, passarem em concurso público adequadamente, lugares-chave, etc., para atender às suas necessidades. Excelente investimento. O PCC avançou. O PCC para a gente é São Paulo. São Paulo é só o berço, o nascedor do PCC. O PCC hoje tem conexão com as famílias da Bolívia, do México, do Peru, da Colômbia, etc. E formou uma rede no norte do país. E o Comando Vermelho avançou, brigou com o PCC, às vezes briga, às vezes faz as pazes e forma algumas alianças. Não é à toa que de vez em quando a gente fala assim, ó, a polícia prendeu um cara aqui do norte. Do norte. Esse cara é procurado no norte. Ele está aqui por um dos dois motivos, é dito pelos dois. Primeiro, para dar uma esvaziada na imagem dele nas buscas que estão feitas, ou para tratar de negócio. A droga que entra no Rio não é feita no Rio e não cabe no Rio. Ela faz parte da conexão internacional. O abastecimento é muito forte. Mas a droga que entra pelo Brasil, pela Amazônia, pela bacia hidrográfica da Amazônia, ela tem basicamente 3 destinos: norte, nordeste, sudeste, os grandes portos. Norte, ela vai sair pelas Guianas, vai sair pelo Caribe, e conforme o link com as ilhas que estão ali nas Antilhas, ela vai para os Estados Unidos, vai para a França ou vai para a China. Mas vai para a China? Vai também. Vai em troca de negócio, né? Quando a gente fala em opiáceos, vou ver onde nós temos o óleo. Então tem um negócio internacional. Daqui também. Aqui já sai do navio. Então eles estão extremamente organizados. E como organizados, não abrem mão dos seus objetivos. Tiram quem estiver na frente. Quer seja poder público, aí mortes de juízes, mortes... atos terroristas efetivamente. Então, são narco-terroristas. São narco-terroristas. Ambas as facções nesse sentido. A outra facção menor aqui no Rio, né, também na mesma linha. Então não tem muita diferença. Só não tem o mesmo poder que tem o Comando Vermelho e muito menos na União Comando Vermelho e PCC. Isso para nós é extremamente perigoso, porque isso não vai se resolver com polícia só. Não vai se resolver com polícia. É uma outra jogada. Então é por isso que eu te falo assim, a questão da persecução da rede econômica para poder pegar onde vai acontecer. Quando eu falo rede econômica, a rede econômica não é isolada da rede política, porque essa economia do crime, ela não acontece se não houver corrupção em diversos níveis. Esse é o primeiro ponto. A DPF 635, voltando nisso, ela vem o seguinte: ela traz uma demanda real. Lembra da verdade e sinceridade? Sinceramente, passar helicóptero em cima da cabeça da gente não é fácil. O helicóptero, quando o cara atira o helicóptero, ele atira de cima para baixo. E quando ele atira de cima para baixo, eu estou lhe dizendo, são palavras de quem já esteve no helicóptero, né? Você fica procurando, o helicóptero dá ao lado, o cara trança a perna e fica procurando onde estão atirando. E a capacidade a precisão de tiro é extremamente reduzida. Isso assusta. A entrada da polícia nesses territórios é terrível. Por quê? Porque a polícia faz coisas terríveis? Não, porque a presença da polícia gera uma reação terrível. E essa reação é uma contra-reação da polícia. Agora, imagine-se morando nesse espaço. Então as pessoas sofrem violações, sim, sofrem violações. A maioria das violações feitas pelos narcoterroristas, vamos chamar assim, ou dominadores do território, né? Porque em alguns espaços nós tivemos isso com milícia, que começou com elementos desordenados das forças policiais, e depois já não são mais os policiais que estão nisso, isoladamente, né? Alguns ex-policiais, inclusive, mas na troca de tiro, eles fazem escudos humanos.
Imagine esses escudos humanos numa situação dessa. Então, as pessoas não gostam quando a polícia entra, porque elas são coniventes com o crime? Não, porque ela sabe que a entrada da polícia vai ter tiroteio, ela vai estar em perigo e a polícia vai sair. Então, cria essa questão. A DPF 635, o grande erro, na minha opinião, e ainda bem que a minha opinião não serve de nada para o STF, então posso falar com bastante tranquilidade, é que ela jogou a culpa na polícia. E a última sessão que teve no STF, então, a segurança pública mostrou o seguinte: as violações acontecem, mas não acontece porque a polícia faz, acontece porque a polícia entra e elas aparecem. Quando a polícia sai, elas continuam invisíveis. Então, temos graves violações de preceitos fundamentais, bicho. Então, essa de proibir, etc e tal, o que gerou de consequência foram duas coisas. Primeiro, a polícia fez pirraça. Faço com maior tranquilidade. Adoro o chefe da Polícia Civil, o comandante da PM, o secretário de Segurança, mas eles partiram por um embate com o STF. Nessa última agora, audiência, eles fizeram o contrário. Não vamos brigar com o STF, vamos mostrar o que acontece. E vamos buscar o apoio do STF nessa questão. Porque se a polícia não entrar, aquelas barreiras perimétricas vão avançando. O território passa a ter mais espaço, né? Quem vê guerra da Ucrânia com a Rússia, ou da Rússia com a Ucrânia, fica imaginando no poderio de um e do outro, né? Agora, fala, por que a Ucrânia está lá? Porque se não deixar, se ela não avançar, o outro avança, ela pega, ela ganha. Então ela também tem que manter seu território. Não estou comparando a guerra da Ucrânia e Rússia com isso aqui. Estou falando das estratégias de domínio do território. Então são estratégias de guerra. Eu, quando fui formado em estratégias de guerrilha. Estratégia de guerrilha hoje é coisa do passado. Eu sou estratégia de guerra mesmo. Tem mais um aqui, companheiro Iago. Alex, só um instantinho, companheiro Iago. Boa noite, companheiros, companheiras, amados irmãos. Parabéns pela palestra, sensacional. Eu só queria tirar uma dúvida. O irmão falou no início da palestra que o crime organizado, para ser crime organizado, ele precisa da lavagem de dinheiro. Eu queria uma elucidação do irmão, do que o irmão acha financiamento do crime organizado nas políticas hoje no Rio de Janeiro, na Alerj e na Câmara de Deputados Estaduais hoje. Começou com a milícia e hoje o tráfico de drogas também, de conhecimento, já faz esse financiamento. Obrigado e parabéns novamente pela Posso te fazer uma pergunta? Claro. Quando começa hoje? Você falou hoje. O financiamento hoje. Esse hoje começou. Não esqueça que jogo de bicho é crime organizado. Sim. Desde quando nós temos financiamento do jogo de bicho? Há muitos anos. Então, inclusive pelo carnaval. Não. Inclusive o carnaval é uma coisa que é pública e todo mundo já sabe que o jogo do bicho, inclusive, tá dentro das escolas. E é uma questão de lavagem de dinheiro também, do jogo do bicho. A diferença é que o carnaval não faz leis. Sim. Essa é uma grande diferença. Mas não deixa de ser uma lavagem de dinheiro. Não é isso. Eu estou falando da influência na questão política. O financiamento de campanha política, porque eu falei, não tem crime organizado sem corrupção. Então, há muito tempo que nós temos isso. O que acentuou é que o financiamento feito outrora pelo jogo de bicho, ele era tão silente que a gente não percebia a violência que poderia estar por ali. Até que as organizações de jogo de bicho começaram a entrar em guerra. Aí começou... O cenário é o mesmo. Só que não tem o domínio territorial do jogo de bicho, ele é quase que invisível. O que eu digo de quase que invisível? Então, o domínio do jogo de bicho, ele não tem barreira perimétrica. É um domínio acordado, um domínio combinado. Aqui é a minha área, ali é a sua. Quando há uma invasão, eles não trocam tiro na linha marginal, avançando o território. Eles resolvem, inclusive, fora daquele território. A gente não percebe. Então, quando você... Tem um seriado lá no Globo News que fala sobre isso. Qual é o nome daquele seriado? Vale o Escrito. Mostra justamente essa disputa territorial diferente da disputa territorial de tráfico e milícia, etc. O cara vai botar barreira, não. Mas o território é demarcado. Então, a junção componente político e
corrupção e negócios ilegais, crime organizado, é muito mais antiga, possivelmente, do que o Código Penal. Realmente já acontece. Não tinha internet. E agora você sabe de muita coisa pela internet. Agora pela internet. Isso tudo. Vamos abrir uma presinha de 5 mil? Vamos. A próxima. Tem uma outra pergunta aqui do companheiro Alex. Boa noite, companheiros. Boa noite, meus irmãos. Saúdo todos os presentes na pessoa do meu amado irmão Cândido. Meu irmão Biratã, sempre presente na grande loja. Brilhante palestra, parabéns. É uma coisa que eu tenho muita dúvida em relação à segurança pública, é a questão da unificação da polícia. Hoje nós temos a polícia militar, tem uma hierarquia, tem uma corregedoria. Nós temos a polícia civil, que tem uma hierarquia e uma corregedoria. E não muito atuante, já foi mais, tem a Secretaria de Segurança Pública também, que é um órgão independente. A minha pergunta é, meu irmão, como conhecedor de segurança pública, seria melhor a unificação dessa polícia para efeito de trocas de informação? E uma segunda questão, o governo do estado priorizou no combate a esses narcotraficantes, ele priorizou nitidamente as milícias. Talvez do governo do Cláudio Castro foi o governo que mais enfrentou, mais prendeu milicianos. E, sob o meu ponto de vista, deu margem para o crescimento do Comando Vermelho. Ele enfraqueceu uma facção e a outra facção, sem o poder do Estado, fez presente. Essa estratégia o irmão acha correta? Achou certo? Se não, poderia ser feito de melhor. Obrigado. Tá bom. Vamos começar pela primeira dessa vez. No mundo inteiro, você tem duas atividades policiais. Da polícia judiciária e da polícia ostensiva, administrativa, a de presença ostensiva, no mundo inteiro. O que você não tem no mundo inteiro é duas polícias fazendo a mesma coisa, fazendo coisas diferentes. Por exemplo, uma é administrativa e a outra é judiciária. Isso é o que você não encontra, tá? Isso é o que você não encontra. Mas o nosso problema não está em termos duas polícias. Aliás, às vezes, quando as pessoas falam tem que unificar a polícia, esse negócio de ter duas polícias só tem aqui. Nos Estados Unidos, só tem... Quando o cara fala dos Estados Unidos, já viu que ele não sabe. Que o lugar que mais tem polícia é nos Estados Unidos. Você tem a municipal, tem a estadual, cada uma com a sua competência. O que você tem que ter são as competências determinadas, e aqui você tem, e o exercício da sua competência. Esse aqui é o problema. Então, quando as duas polícias todas fazem a mesma coisa, no mesmo caminho, então você vai ter o quê? Uma verdadeira disputa de egos. Isso acontece. Isso tem pouco tempo, isso começou em 1809. Isso começou em 1809. Mas qualquer hora isso vai acabar. Mas isso é natural que aconteça. Isso é natural que aconteça. É ruim que aconteça, mas é natural. O fato de ser natural não significa que nós devemos suportar isso. Não. O que você tem é que ter atribuições e cumprir quais são as atribuições. Então fica essa disputa, o deputado vai marcar, a outra quer ter carreira jurídica, a outra quer... Sempre. E eu estou falando das duas aqui, né? E essa disputa acaba acontecendo principalmente no campo político. Porque na hora que o tiro come, é tudo irmão. Se você pensar o seguinte, quando você pega o efetivo da CORE, eu não sei qual é o efetivo da CORE hoje, mas quando era o comandante-geral, tinha 60 PMs da CORE. O que o PM estava fazendo na CORE? Então, eu não vou responder. A CORE sabe, o PM sabe, mas ou ele é PM ou é policial civil. Então, a confusão não é a questão da polícia. As polícias, no frigir dos ovos, se entendem. Mas quando chega no componente de recurso, etc., um dos embates que eu tive com o secretário de Segurança Pública, quando era comandante-geral, que ele chegou, comprou um helicóptero blindado para a Polícia Civil. Eu falei, pô, e o da PM? Eu falei, pô, como é que eu vou comprar um helicóptero blindado? Eu falei assim, poxa, se comprasse um equipamento de investigação que enxergasse na curva, conversasse com o Marcos, tudo bem. Mas um helicóptero blindado?
Então, ou seja, por que ele faz isso? Lembra que era o secretário quando era comandante? Era o delegado Beltrame. Então você acaba tendendo para um lado. Antes do Beltrame, nós tivemos outros. Eu fui assessor do Josias Quital. Lembra do Josias Quital? O Josias Quital é o quê? Coronel da PM. Ele reforçou muito mais a PM. É isso que eu estou te falando. Tá? E as polícias estão aí, desde as duas juntas, desde 1809. Né? Então, a questão é essa. A segunda pergunta que eu acabei falando tanto, esqueci, era sobre o que mesmo? Foi tá. Olha só. O governo que mais combate, o combate à milícia não começou no governo Cláudio Castro. Ele começou no governo Sérgio Cabral. Tá? No governo Sérgio Cabral. Foi no período do Sérgio Cabral que teve a implantação da CPI das milícias. Por isso você começou a buscar o que acontecia com as milícias. Tá? Não foi à toa. Mas por que era mais fácil combater o elemento da milícia do que o Comando Vermelho? Porque você sabia quem era. Era identificável. Era muito mais fácil de identificar. E você seguia um rastro. A sociedade, ela tende a fazer, como você tende a fazer, a preocupação se o Comando Vermelho avançou. Ele não avançou porque a milícia saiu. Ele avançou porque avançou. Até porque a milícia saiu, não foi por causa do combate à milícia. A milícia saiu por causa dos negócios feitos com a milícia com o tráfico. Um aprendeu com o outro. Então, hoje, por isso que hoje não se usa mais essa separação, tráfico e milícia. Então, todos. É por isso que a polícia aprendeu. 3 coisas ajudaram o tráfico a fazer os negócios ilícitos. Esses negócios nós falamos. A convivência com a milícia, porque aprendeu o que ela fazia. Mas a convivência com a milícia ela ficou intensificada quando? Vocês lembram em 2009 foi lançada a UPP. A UPP é a reformulação de um programa chamado GEPAI. Ou seja, você tem espaços conflagrados, bota uma porção de policiais e ali nada acontece. A grande vantagem dessa ocupação com o GEPAI e com o UPP é que o índice de homicídio caiu muito no estado do Rio de Janeiro. Por quê? Porque as pessoas que mais morriam eram nesses espaços. Ou seja, o Estado sabia quem ia morrer, onde ia morrer, como ia morrer e quando ia morrer. Então você pega o perfil do cara que é morto, você vai encontrar jovem, negro, pobre, favelado, morrendo aonde? Ali. Quando você tampona naquele espaço, não tem confronto. Porque o tráfico não entra porque a polícia está lá. Não precisa da operação da polícia que tem confronto porque a polícia está lá. E isso foi o que o PP fez. Jogou lá embaixo o índice de homicídio. É ótimo baixar o índice de homicídio, mas sabia-se que assim que o programa se extinguisse, porque o Estado não aguentaria, o índice de homicídio começaria a subir. Aí começa o batom para disfarçar o índice de homicídio. Então, esse foi um dos fenômenos que eles aprenderam. Também, não só com a milícia, mas com a ocupação, o tráfico ocupou aquele espaço, porque a UPP não acaba com o tráfico de droga, ela acaba com a violência da ocupação territorial. Porque o Estado passa a ter 2 donos. O dono empresarial, que é o traficante, e o dono do Estado, que é a polícia. Então nada acontece naquele espaço. Mas o comércio continua. Então, esse segundo. E o terceiro catastrófico foi o seguinte, foi a calmaria da pandemia. Vejam os índices da pandemia. Como os índices caem, índice de violência. De violência, de confronto. Mas não os índices de violência doméstica. De feminicídio. De violência contra a criança. Ele tem impacto. Mas o tráfico percebeu o seguinte: se eu fizer nesse espaço que faz a milícia, eu atiro menos, domino o território e ganho mais. Pô, aí só preciso de 20% só para. Então, esses foram os fenômenos que aconteceram. Tá bom? Vamos fazer mais 2 perguntas, tá bom? A companheira aqui do Rotary Clube Sernambeti. Boa noite, parabéns pela sua exposição. Tenho 2 pontuações para fazer diante da sua exposição. Eu sou psicóloga, estudante de Direito, e tenho 2 constatações. Uma, a saúde mental dos policiais militares, ela realmente precisa de cuidados. O índice de suicídio tem aumentado muito entre eles. Eu converso bastante com eles nos bastidores, e realmente eles precisam de acolhimento e cuidados.
reconhecimento da nossa sociedade que não tem e a grande mídia que demoniza os policiais e romantiza o crime. Outra constatação que também, como estudante de direito, eu verifiquei, o ECA, ele está muito desatualizado, excesso de proteção para os menores, e com isso o tráfico vem acolhendo esses menores, e os pais também estão explorando esses menores para o crime. Infelizmente, a gente tem constatado isso, porque os pais colocam as crianças para trabalhar, exploram as crianças, a gente fica vendo isso, e não tem tipificação no Código Penal para punir esses pais que exploram essas crianças e que também estão por aí cometendo crimes e são de menor potencial ofensivo. Eles podem matar, roubar e destruir a sociedade e nada acontece com eles. Obrigada. Tá. Bom, hoje, 9 horas da manhã, na UAB do Rio de Janeiro, teve um debate sobre o que a senhora começou. Saúde mental dos policiais. Na verdade, eu não fui, não para falar, mas soube. E aí eu acho que o maior enfoque era policiais civis, porque todos da mesa eram policiais civis ou ex-policial civil, porque eu acho que o desembargador que estava lá acho que era ex-policial civil. Então, essa é uma discussão. A saúde mental do policial é uma coisa de louco. Tá. Eu recentemente tive uma troca de informações no BOP, Batalhão de Operações Policiais Especiais, falando sobre o atirador de precisão e direitos humanos. Essa é uma grande preocupação que a gente tem de conversar com o atirador de precisão. Por que eu estou falando disso? Imagina uma pessoa que é treinado para dar tiro de precisão, acertar lá onde o normal, o comum nem enxerga, ele está enxergando. Ele vai acertar aquilo. Quando nós estivermos falando em competição de tiro ao alvo, tranquilo. Mas quando nós estamos ali, ele está preparado, aguardando alguém lhe dar um comando para falar assim, atira. Ele sabe que no disparo dele, ele vai neutralizar a ação de uma pessoa. Se ele acreditar que ele atira para matar, como fica a cabeça dele? Tá? Então, quando ele acredita que ele atira para matar, ele é comparado a um carrasco. Mas o pior, quem faz essa comparação é ele. E ele assume aquela personalidade, sabe aonde? Em casa. Em casa. Índice de separação conjugal na polícia é alto. Nas polícias é alto. Índice de violência doméstica na polícia, alto. Alto. Índice de suicídio nas polícias, alto. Porque as consequências de uma ação policial é muito grande. Então, quando a gente conversa sobre direitos humanos, eu mostro para ele o código de conduta do encarregado de cumprir a lei, que mostra o seguinte: o emprego da força deve ser proporcional à agressividade para salvar a vida. Eu falei, você não atira para matar, você atira para salvar a vida. Parece uma informação simples. A senhora é psicóloga, né? Mas a senhora sabe o efeito que isso faz, sabe mais do que eu. Não só para a questão psicológica, mas para a questão da convicção profissional dele. Eu não sou um carrasco, eu sou necessário. Eu sou o último recurso. O atirador de precisão, conhecido como sniper, ele só atira se falhou a negociação, falhou no sentido não deu resultado. Não é possível entrar um grupo de assalto, que a gente chama um grupo para intervir proximal, sem colocar em risco a vida, e a vida daquelas pessoas está na mão dele. É um outro nível de responsabilidade, é muita responsabilidade. Agora, imagina o cara que entra numa troca de tiro, ele sai de casa para policiar aqui a rua, ela jogada numa operação porque houve uma invasão, e o tiro vai, ele sai, dispara, e de repente tem seis, ele atira contra você, mata 6. Como esse cara vai dormir? Ninguém pensa. Mas ele dorme. E ele não dorme sozinho. Então essas coisas aqui são muito fortes. Qual é o grande problema da saúde mental dos policiais? Número de policiais, investimento nisso daí, mas o principal problema do investimento é hora. Hora. O que é hora? Que hora que o policial vai tratar da vida, da saúde mental dele? Existem diversas receitas pelo mundo todo. Não, se ele trocou tiro, ele tem que ficar afastado. Vamos botar não precisa ser esse número. Digamos, ele tem que ficar uma semana afastado, fazendo um tratamento psicológico para poder compreender, para ver se ele vai voltar. Não sei se uma semana, vamos hipoteticamente. Um policial afastado uma semana, né, ele vai ter que ser colocado por outro. Nos países onde se tem uma troca de tiro por mês, isso é possível.
Mas aqui não tem uma por dia. E o pior, quando ele sai dali, ele vai para o bico. Quer seja o bico oficioso ou o bico oficial, que é o RAIS, Regime Adicional de Serviço, que evita o aumento de salário para todo mundo, faz com que ele se entregue para poder, né, melhorar a sua qualidade de vida, ou melhor, da família, porque a dele não melhora, ele fica empregado. Então, esse é o capital humano que nós temos há muito tempo. Então, eu não vou me estender mais, porque concordo plenamente. Estou tentando lembrar a sua segunda colocação, sentiu que eu estou começando a ficar esquecido. Tá ok? A do ECA. Tá. Eu tenho algumas notícias para a senhora. O ECA é frequentemente atualizado. A lei, ela é de 99, mas de 89, não de 99, 89, mas ele é frequentemente atualizado. Por exemplo, vou pegar aqui uma expressão que sai do ECA, né, que é muda na lei civil e no ECA. Por exemplo, a gente falava muito do pátrio poder. Essa expressão acabou. É poder familiar. Então, existem várias outras alterações no ECA. Só tem um detalhe. Um jovem infrator é um pedaço do ECA. É um pedaço. Se a outra parte do ECA fosse cumprida, talvez ele tivesse o menos número de infratores. A questão é, quando aquele garoto mora numa comunidade dessas que a gente, não falei, mas no espaço daquele dominado, que sofre todas as violências ali, e sofre aquela violência, para ele ter que entrar, a bolsa dele é revistada, se ele sair e voltar com uma pessoa, com a namorada, que é de outra comunidade, vão perguntar de onde é e tal. Quem é esse jovem que a gente vai encontrar diferente, lá na frente, um adolescente? Todas as violências que ele sofre, se ele não sofresse essa violência, qual seria esse jovem? Não sei. A questão da discussão é, né, da responsabilidade pela teoria biopsicológica, saber qual é a idade onde que a gente adquire a responsabilidade penal. A discussão é essa, mas tem que ter um limite. Para baixo e para cima, vai ter que ter um limite. Senão, daqui a pouco, o recém-nascido vai ser criminalizado. Mas repensar a questão da responsabilidade tem. Realmente é importante, o ECA e a lei precisa ser cada vez mais atualizado. Eu sou gerente de compliance de uma OS, de uma grande OS, OS Viva Rio. Então, entrou um sintoma de violência doméstica, tem que comunicar. Sem crítica aos profissionais de saúde. Acha que eles comunicam? Não comunicam com medo. Por quê? Nós trabalhamos com atenção primária. A atenção primária não é na beira da estrada. A maioria é dentro do quê? De territórios ocupados. Ele sabe, o cara vai voltar, vai parar na porta. Que história é essa que você me denunciou para a polícia? Essa criança ou adolescente vai crescer no mundo da violência. Ele vai aprender o quê? Então, isso acontece. E a gente tem que repensar a aplicação do ECA. Eu exatamente concordo com a senhora. Temos uma última pergunta aqui do companheiro Bruno. Boa noite a todos. Excelente palestra. Na verdade, não é uma pergunta. É uma colocação, né? O que o senhor acha sobre a política adotada em El Salvador, que no início era um dos piores países, né, do mundo com relação à violência, e hoje a situação é bem diferente? Parabéns para El Salvador. Agora, qual o tamanho de El Salvador? Primeiro, onde fica El Salvador? Segundo, por quê? A decisão em El Salvador foi uma decisão federal. Qual era o motivo da violência em El Salvador? Quando a gente pega esses exemplos estrangeiros, a gente tem que pensar primeiro na cultura, no tamanho, no sistema político e por que é aquela violência. A gente vai pegar uns exemplos da Colômbia, por exemplo, né? Quando a pessoa fala, não, nós vamos para lá estudar o que foi feito, não sei o quê, o tráfico na Colômbia, a origem é de uma natureza totalmente diferente da nossa aqui. O tráfico, a venda de coca
era financiada pelo Estado, era investimento estatal. Eu não estou criticando o Estado, estou dizendo porque era uma produção agrícola. Era uma produção, então, você tem. E aí você tem uma divergência política, porque as Farc era de uma divergência política. A questão não era disso que nós estamos falando. A questão originária era política. E El Salvador não é diferente. Então nós estamos em questões diferentes. Tá. Bom, esse é um ponto. O que me preocupa é que tudo que a gente fala de El Salvador, a gente fala das representações sociais trazidas pela mídia e pelos que estão falando sobre El Salvador. Alguns dos países da América do Sul, da América Central e Caribe tiveram soluções maravilhosas. O tempo foi passando e a máscara vai caindo. As violências, os descumprimentos, as violações de direitos humanos, elas vão aparecendo. Não estou dizendo que isso está acontecendo em El Salvador, mas quero dizer o seguinte: El Salvador, a única coisa que ele tem em comum com o Brasil é que nas Américas. Mais nada. Mais nada. O problema de El Salvador é totalmente diferente do nosso. Mais alguma, presidente? Acredito que se esgotaram, caríssimo irmão, companheiro Coronel Biratã, para que possa receber uma singela homenagem do nosso clube, para que fique guardado em alguma parede, de forma simples, mas pontual, que a sua presença aqui foi feita com muito carinho, pela sua história digna de vida, sua história dentro da corporação policial militar, que é uma população de homens guerreiros que entregam a vida pela vida dos comuns. São os novos templários que defendem a passagem daqueles que procuram ir de um lugar a outro. A polícia tem a mesma função dos templários que defendiam a ida das pessoas de Roma a Jerusalém. Todas as polícias são as templárias no mundo todo, porque elas representam a segurança de todas as pessoas. Há falhas porque os homens falham, como falharam os cruzados, como falharam inclusive os papas, porque o homem é falível, mas a instituição é fantástica, trazida por Dom João VI para o nosso país e honrada como homens como este aqui, que tem uma história digna dentro da corporação e muito nos dignifica a sua presença aqui. Então, gostaria de passar essa reunião na tua vida de estrelas, grandes lembranças dessa vida profunda aqui. Muito honrado, eu queria agradecer, presidente, o convite, a indicação do Marcos, de Cândido, a presença dos irmãos, etc., de todos, e dizer que eu estou muito honrado mesmo, muito feliz. Talvez não tenham percebido a grandeza da minha alegria de estar aqui, por causa da presença da governadora, minha esposa, que domina-me comigo, né? E tudo que a gente faz em prol da sociedade é pela honra da família. Então, a sua presença me deixa assim extremamente lisonjeado. Eu teria só 3 palavrinhas para você: eu te amo. Nossa, essa é uma declaração de amor linda, linda. Linda. Essa é realmente uma declaração de amor sensacional. Agradeço imensamente a presença do coronel, essa palestra que manteve todos aqui super concentrados, né? Foi realmente todos muito concentrados. Foi uma palestra muito boa. Muito obrigada. Eu quero agradecer e ressaltar a presença aqui hoje da governadora Adélia Vilas, governadora do Distrito 4.570, no ano de 1998, 1999. Muito obrigada, Adélia. Gostaria também... Isso, palma! E agradecer também a presença
e chegou um pouquinho depois, do presidente Fernando Riso, que está lá no fundo, do Rotary Clube Leblon Gávea, que também é a lá ele. Você tinha que estar aqui, rapaz. Fernando, vem pra cá, meu irmão. Você é clube parceiro da mãe. Uma salva de palmas, presidente do Rotary Clube Leblon Gávea. Pelo menos para a foto oficial aqui. Bem, essa reunião que começou assim, sendo uma reunião do véspera, uma reunião com palestra, decidimos fazê-la presencial para que o coronel estivesse aqui, acreditávamos que ela presencial teria um outro enfoque. Juntamos com o nosso aniversário de 3 anos e acabou virando essa grande festa, que só seria possível com a presença de todos vocês aqui. Muito obrigada, companheiro Cândido. Então, dando sequência, eu queria agradecer às 74 pessoas presentes hoje nessa reunião. Queria... Muito obrigado. Em nome da presidente, nosso conselho diretor e todo o companheiro e companheira desse clube que trabalha de forma bastante intensa, seguindo exatamente o exemplo de todos vocês, dos clubes parceiros, que estão sempre conosco. É uma honra saber que o Rotary Clube Dois Irmãos, Rotary Clube Leblon Gávea, Rotary Clube Barra da Tijuca, Rotary Clube Tijuca, Rotary Clube Guanabara Galeão, Rotary Clube Sernambetiba, Rotary Clube Campo Grande, tá? Estão sempre conosco, tá certo? Fazendo esse trabalho maravilhoso. E não poderia deixar de esquecer de falar do Rotary Clube Lagoa, do nosso companheiro Edson, tá? Aproveito, inclusive, nesse momento, para parabenizar presidente do Lagoa, a presidente, o companheiro Roberto Sardas. Exatamente. 2 presidentes presentes, não ainda manifestados, a companheira Berenice, do Rotary Clube Barra, presidente, e o meu companheiro Sardas, do Rotary Clube Lagoa, Shalom Sardas. Ok. Tem 2 pessoas que eu gostaria de dar um destaque especial. Essa pessoa que eu gostaria de dar um destaque especial, pela vibração, pelos cabelos prateados, é minha querida Neide Brilho e o meu querido Geraldo Torres. Uma salva de palmas a esses companheiros maravilhosos que, apesar de todo o seu tempo, cabelo prateado, honram a gente aqui. Parabéns a vocês e gostaria de anunciar a posse da minha querida Maria, que vai ser presidente da Casa Amizade do Rio de Janeiro, no dia 28 de junho de 2025, sábado às 13 horas. Querida Maria, fique em pé, por favor. Todos, por favor, prestigiem essa posse maravilhosa de uma pessoa muito guerreira. Grande abraço. Presidente. Bem, eu convido a todos. Vamos encerrar essa reunião de forma protocolar, que nós não abrimos muito na forma protocolar. Então, eu solicito a todos que, de pé, ouçamos a primeira estrofe do hino nacional e saudemos as bandeiras da panóplia. Salve, o pendão da esperança, salve.
encerrada a reunião do Rotary Clube Vesper, do Rotary Clube Dois Irmãos, do Rotary Clube Leblon Gávea e do Rotary Clube Campo Grande. Muito obrigada a todos. Agora nós vamos passar para a festa. Opa! 3 anos no aniversário do Vesper.